seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
tema do nosso seminário, um novo destino. Quem nos deu esse novo destino? Jesus Cristo. Eu quero ler com você um texto que está lá em Gálatas 4, versículo 4, que nos fala como Jesus fez isso. Jesus mudou a nossa história. Olha lá o que diz, no versículo 4 de Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos ler até aquele ali, até o 5. Até que recebêssemos a adoção de filhos. Essa ação de Jesus, ela mudou totalmente a nossa vida. Antes, por causa do pecado, nós estávamos mortos. Mortos, distantes de Deus, afastados de Deus, tentando alcançar as coisas, alcançar uma vida boa, felicidade, alegria, paz, através de esforço nosso. O Velho Testamento todo relata como era. Você precisava fazer e acertar para receber algo. Precisava caminhar em tudo aquilo que a lei dizia. Não roube, não minta, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E aquilo era pesado para o homem. Nenhum homem era capaz de cumprir aquilo. E daí, como eles não cumpriam, eles experimentavam dores, angústia. E o principal, estavam afastados de Deus. E Jesus, quando vem ao mundo, quando Ele deixa os céus, Ele vem para morrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida de uma vez por todas e para sempre. Mas, semana passada, celebramos a Páscoa, tivemos uma mensagem que diz que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E nos deu uma vida nova. Uma vida que jamais existiu, que com a mente humana a gente não pode imaginar, não tem como acessar com os nossos pensamentos a grandiosidade de tudo que é a obra de Cristo. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir. Mas não precisamos mais fazer nada, porque Jesus fez todas as coisas. E Ele diz que quando Ele subiu aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar em nossa jornada. E lá em 1 Pedro diz que em Cristo, pelo conhecimento de Cristo, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a nossa vida, tudo. E às vezes a gente olha e enxerga falta. Essa não é a realidade do que Jesus conquistou para nós, porque Ele já nos deu tudo. Só que às vezes, por não conhecermos, não vivemos. Então precisamos conhecer a Cristo para usufruir de tudo que Ele conquistou para nós. E Ele nos deixou este modelo. E eu quero conversar sobre um título que eu dei para esse devocional que eu vou fazer com vocês, que é No Ritmo de Jesus. Porque Jesus mudou a nossa história. Ele mudou a nossa vida. Não vivemos mais debaixo de culpa, de condenação, de acusação. E Jesus tinha um jeitão de fazer as coisas. Não é verdade? Veja comigo o texto que está lá em João 15, 12. João 15, 12, ele fala assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Ele amou tanto, que Ele morreu no nosso lugar. Mas até Ele morrer, em todos os dias dele, em todo o tempo, Ele nos amou. E Ele tinha um jeitão de amar, um jeitão de fazer as coisas. Por isso que, como Ele é o nosso modelo, eu chamei esse devocional No Ritmo de Jesus. Precisamos aprender como Ele nos amou. Como que dia após dia, a cada manhã, Ele nos amava. Como Ele fez isso? E para isso eu quero refletir com você um pouquinho sobre como era a vida na época de Jesus. Porque a Bíblia, ela usa muitas coisas da nossa figura, da nossa figura de linguagem, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, fala sobre casamento, fala sobre comida, para que a gente possa entender. Então nós precisamos entender um pouquinho como que o judeu pensava na época de Jesus, quando Jesus nasceu, cresceu e viveu sobre a terra. O Israel estava debaixo do domínio romano, sofrendo debaixo daquele governo autoritário que exigia algumas coisas, que cobrava, e eles se sentiam escravizados, dominados por aquilo, e eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. E na mente natural deles, olhando com os olhos humanos, eles esperavam alguém, um rei todo-poderoso, que chegasse e derrubasse o governo de Roma,
né, derrubasse César e assumisse o governo e daí sim dominasse sobre tudo. Eles esperavam um Messias todo-poderoso, cheio de riquezas materiais, cheio de bens, para subjugar e poder vencer Roma. Né? Dentro daquela limitação dos olhos naturais, de imaginar como as coisas precisam acontecer para que a gente obtenha o resultado que a gente espera. Para que, enfim, eles alcançassem o descanso que há tanto tempo Deus havia prometido para eles. Né? O povo de Israel já tinha sido escravo dos egípcios, dos babilônicos, vinham sempre sofrendo com ataques, com lutas, com guerras. Eles ansiavam pelo descanso que Deus havia prometido. E eles pensavam, quando o Messias chegar, ele vai nos dar o descanso. Mas eles idealizavam um Messias na cabeça deles. E eles queriam só receber aquele Messias. Tanto que a Bíblia nos diz que muitos rejeitaram a Jesus, porque não viam nele esta figura. Então, era nesse contexto, nesta realidade, que Jesus vem até nós. E nasce, e ele cresce, e ele vai revelando o Pai. E o meu primeiro ponto, eu quero destacar, é o amor. O amor. Revelando a identidade. A identidade no amor. E eu quero ler com você um texto, eu vou pular alguns aí, tá bom? É João 10, do versículo 14 até o versículo 18. E nós podemos ver que Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele tinha a identidade dele revelada por Deus Pai. Por isso, ele não precisava provar nada para ninguém. Cada vez que os judeus chegavam para ele, mas quem você é? Ele não precisava ficar provando para eles quem ele era. Quando ele foi tentado no deserto, assim que ele foi batizado, ele não precisou ficar provando, ele não intentava isso, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia para o que ele veio ao mundo. E a cultura judaica, ela era muito legalista. Então as pessoas olhavam, analisavam tudo, julgavam, criticavam, avaliavam. E Jesus disse, em João 3,17 ele diz, a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Jesus sabia quem ele era. Vamos ler esse texto. Eu sou o bom pastor. Ele está dizendo, quem eu sou? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Tem N textos que nós poderíamos encontrar na palavra de Deus que nos revelam que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia o propósito da vida dele, mas esse aqui resume um pouquinho. Ele sabia por que ele nasceu. E ele sabia que ele era amado pelo Pai. Ele sabia que o Pai o amava. E ele nos ensinou isso, nos amando. Dizendo a identidade de cada um de nós é revelada em Deus Pai. Porque ele diz, o Pai me conhece. E em conhecendo o Pai, nós sabemos quem somos. E por isso podemos trilhar um caminho de vida de paz, justiça e alegria. Podemos em Cristo Jesus isso. E como eu já disse lá, em João 3,17 diz que ele não veio para julgar e condenar o mundo. E na Bíblia tem um relato de N milagres, N experiências, que as pessoas viram Jesus curar, Jesus tocar, Jesus transformar a vida das pessoas. E eu quero ler com você um desses trechos que está lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. E ele fala aqui sobre a cura do leproso. E eu quero que você lembre como era a cultura judaica, de fazer para receber. Então, se você faz o mal, você colhe o mal. E os judeus, alguns historiadores dizem que eles consideravam que alguns males que o homem praticava, eles eram mais graves. E eles eram punidos de uma forma mais severa. Algumas doenças eram tidas assim. Tanto que você vai ver em alguns lugares na Bíblia dizendo, mas foi ele ou foi o pai dele que pecou? Porque às vezes o filho estava pagando pelo pecado que o pai havia cometido.
Então era com esses olhos que os judeus olhavam, e algumas situações, como essa, por exemplo, de um leproso, além dele já estar pagando no seu corpo pela culpa, ele ainda tinha a ordem de viver isolado, condenado, aumentando a punição, aumentando a gravidade daquilo, a dor e a vergonha, a humilhação de sofrer aquilo. Vamos ler o texto. Um leproso se aproximou de Jesus, ele pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Imagina o desespero, de joelhos, se o Senhor quiser. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Vamos ler até aqui. No mesmo instante. Lá no Antigo Testamento, os leprosos não eram tocados nem pelos membros da sua família. Eles viviam isolados até da sua família. Porque se você tocasse um leproso que era considerado impuro, você também ficava impuro. Quando a Bíblia relata a cura de Naamã, que também era um leproso, o profeta não tocou em Naamã. Ele disse: vai lá no Jordão e mergulhe 7 vezes e você será curado. Mas Jesus, contradizendo a tudo o que se dizia, ele disse: eu quero que você fique limpo. E ele tocou. Ele tocou porque ele não veio para condenar. Ele não veio para olhar para o passado e ficar acusando por tudo aquilo que aquele homem havia feito. Mas ele veio para purificar, para limpar de uma vez por todas. Então precisamos entender que esta é também a nossa identidade. Ao olhar para as pessoas, a gente não olha para o passado para acusar, para apontar o dedo naquilo que elas fizeram. A gente olha para apontar para o futuro glorioso que cada pessoa pode ter em Cristo Jesus. Numa das frentes de evangelização que nós temos, nós visitamos um lar de adolescentes, meninas adolescentes. E várias vezes, como ela é da prefeitura, muda a direção, eles tentam nos barrar de alguma forma, tentar fazer com que a gente desista. Mas nós vamos ano após ano, há 8 anos a gente vai, semana após semana. E quando perguntado para as meninas: qual que é a marca que vocês veem deste trabalho? Eles falam: eles nos amam sem esperar nada em troca. E elas nunca nos apontaram o dedo, acusando o que a gente fez ou deixou de fazer. Então, conhecendo quem nós somos, nós também podemos revelar às outras pessoas quem elas são, seguindo o ritmo de Jesus. O meu segundo ponto, a intimidade. Jesus, ele nos revelou como ele se relacionava com o Pai, como era a intimidade dele com o Pai. Como esse relacionamento é que abre os nossos olhos para que a gente possa viver sobre a terra sabendo por onde caminhar. E com isso, eu quero ler um texto que está lá em João 14, do 8 ao 11. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Olha que tremendo, Jesus dizendo: eu tenho tanta intimidade com o Pai que quem olha para mim vê o Pai. E é essa vontade que Ele tem para nós. Que quando nós nos movermos, quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o Pai. E esse é o propósito da nossa vida, revelar o Pai. Revelar quem Ele é. Jesus, em João, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós pensamos em comida, em mesa, nós estamos falando de intimidade, de relacionamento. Não é verdade? Na nossa casa, nós temos um momento de intimidade com a nossa família, com pessoas que a gente convida para estarem à nossa mesa. A comida é aquilo que sustenta o nosso corpo físico. E Jesus diz: a minha comida, o meu lugar de intimidade é com meu Pai, fazendo a vontade dEle. E eu quero ler com você agora o versículo que está lá em João, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 7 e depois do 32 e do 33. Assim como eu falei lá sobre o leproso, que Jesus não julgou, mas ele tocou, ele curou.
os judeus, né, daquela época, eles olhavam para Jesus e cada milagre que ele fazia, que eles consideravam que existiam alguns milagres que só o Messias poderia fazer. Né, curaram um leproso, né, tocando, esse era um deles. Porque se eles consideravam, acreditavam que a lepra era por causa de um pecado, eles pensavam que primeiro, antes de você alcançar a cura, você precisava ter o perdão dos pecados. E quem é o único que perdoa? Deus Pai. Então eles falaram, como que ele está curando? Assim, como que ele pode curar se ele não é Deus? Né? E agora, o texto que nós vamos ler é a mesma coisa, que fala sobre um cego de nascença. Vamos ler lá, João, a partir do versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. E agora o 32 e o 33. É a continuação. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Né? A Bíblia está relatando aquilo que eu tentei explicar para vocês em poucas palavras, né? Curando um cego de nascença. Nós lemos agora, né, o capítulo 9. Se nós voltarmos lá para o João 8, nós vamos ver Jesus dizendo de novo, eu sou a luz do mundo. Né? Então, o que Jesus queria dizer com isso, né? Aonde há morte, há trevas, não é? Há escuridão. E como você vai fazer algo? Né? Ele diz ali, não se pode trabalhar durante a noite. Quem está na escuridão, quem está em trevas, não sabe para onde está indo. Não sabe o que está fazendo. E Jesus vem e cura o cego. E agora abre os olhos para que ele possa ver quem ele é, para que ele possa encontrar o propósito da sua vida e nele caminhar. E ele nos ensina isso também, né? O relacionamento com Deus, ele muda a nossa vida porque ele tira a cegueira. Ele abre os nossos olhos, para que a gente também saiba a nossa identidade, que a gente mantenha intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai, e a gente possa abrir os olhos dos outros também, para que eles saiam da escuridão e possam experimentar o amor de Deus e assim amar como Ele amou. Conforme o primeiro texto lá, amai-vos como eu vos amei. Né? Um próximo ponto, Jesus nos ensinou sobre a vida em comunidade. Sobre a vida em comunidade. Né? Leia comigo lá, Marcos. Nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 1 e 2 apenas, e depois eu vou contar para você o resto da história. Mas que nos revela o coração de Jesus. Dias depois, então isso significa que antes Jesus estava caminhando, estava curando, estava ensinando, estava mudando a vida de cada pessoa que se encontrava com ele. Então, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Né? Então, tem uma outra versão que diz que muitos correram para lá. Né? Nós já sabemos, já aprendemos que Jesus morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa em Cafarnaum, mas ele saía e ia pregar o evangelho, viajava para uma cidade, para outra, e de tempos em tempos voltava para a casa dele. E aqui diz, as pessoas souberam que ele tinha chegado e correram para lá. Né? Eu não sei você, mas eu muitas vezes, depois que eu chego de viagem, eu quero entrar, sombra, água fresca, levantar meus pés para cima e, por favor, não apareça na minha casa. Né? Sei lá, depois de quantos dias que eu estou fora, quero descansar um pouquinho. Mas esse foi o comportamento de Jesus? Não. As pessoas correram para lá a ponto de não caber mais. Né? Se nós seguirmos o texto, você vai ver que esse é o texto que 4 amigos levaram um paralítico, carregando a cama dele, para que Jesus pudesse tocar a vida dele, curá-lo e mudar a vida dele. E não tinha lugar.
E o que eles fizeram? Subiram no telhado da casa de Jesus, abriram um buraco no telhado da casa de Jesus para descer o paralítico, para que Jesus pudesse curá-lo. Então, olha o coração de Jesus. Né? Jesus, ele inaugurou, ele fundou uma igreja. Essa igreja viva que eu e você temos a honra, o privilégio de fazer parte. E como ele, nós não podemos jamais fugir disso. Né? Não querer participar da igreja, ser igreja como ele foi, fechar as portas, virar as costas para alguém. Jamais, jamais. Porque não é assim que Jesus nos amou. Não é assim o modelo que ele nos ensinou. Precisamos caminhar no ritmo de Jesus. Viver como ele. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E tem outros textos, tem um que fala, não deixem de se reunir para se fortalecerem. O corpo de Cristo, ele nos fortalece. Então, querido, não deixe de estar aonde a igreja de Cristo Jesus está. Jesus nos ensinou sobre isso. Não vire as costas. Você é igreja. Você é igreja. Venha celebrar como corpo de Cristo, como povo de Deus, povo escolhido dele. Tem muitas vozes ao nosso redor que dizem, não precisa, justamente usando isso. Você é igreja. E é verdade. Mas nós fazemos parte de algo maior. De um corpo que é muito maior que nós. E precisamos permanecer nele, estar nele, para de fato podermos ser essa igreja. Porque se nos desconectarmos do corpo, nós não temos de onde mais extrair o alimento. Porque a Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira e quem está nele, cada galho nele, esse dá muito fruto. Não sozinho. Não sozinho. Então que nós possamos ter isso em mente. No ritmo de Jesus é saber quem somos, intimidade com o Pai, viver em comunidade, viver a igreja. E em último lugar, eu quero destacar que Jesus, ele nos ensinou sobre o descanso. O descanso. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas muitas vezes nós entendemos e confundimos o descanso de que Jesus fala com o nosso corpo está cansado. A nossa alma está cansada e muitas vezes a gente quer desistir. Você começa a abrir mão disso, mão daquilo. Não, hoje eu estou tão cansado, não posso fazer isso, não posso ir no grupo familiar, não vou à igreja, não vou ouvir tal pessoa, não vou. E você vai, o diabo quer que você vá parando. E ele traz uma sobrecarga emocional e que se você fica com os olhos presos nisso, você confunde o que Jesus está dizendo. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive há 2 anos atrás. O Tom e eu, nós fomos enviados para Carazinho, numa viagem de cobertura ministerial. Ia ter lá uma série de atividades, dentre elas um evento de mulheres. E eu estava indo para ministrar nesse evento. E eu tinha tido uma experiência, minha primeira experiência ministrando na FATEM, eu tinha dado várias aulas numa turma de manhã que tinha para algumas mulheres. Eu já tinha dado acho que umas 4 aulas e depois eu já tinha dado uma aula para a turma da noite. E eu não estava acostumada a falar tanto tempo, tantas vezes seguidas, e isso afetou um pouquinho a minha garganta. E eu lembro que eu entrei no carro em Curitiba com o Tom e eu comecei a tossir. Mas tossi a viagem inteira. E tomava água e isso, e tossindo, e cada vez mais rouca e a garganta doendo. Chegamos em Carazinho, orando, eu falei, amor, para numa farmácia para comprar um xarope, porque eu preciso aliviar minha garganta, que eu não estou mais aguentando. E fomos para a igreja, e tossi o culto inteiro, o Tom estava ministrando, tinha até que sair, e tossindo, e a dor de garganta, daí fomos para o hotel, dormi. Não, quer dizer, tentei dormir, porque daí eu não parava de tossir, a cama chacoalhava, acordava o Tom, fui lá para o banheiro, fiquei sentada, acho que das 2 até as 6 da manhã, tossindo. No outro dia era o evento de mulheres e eu acordei e pensei, meu Deus do céu, estou tão cansada, todo o meu corpo doía. E eu pensei, Jesus amado, e agora,
que eu quero dar o meu melhor, mas eu não tenho um melhor para dar. Da onde eu vou tirar isso? E Deus ministrou a minha vida. Né? A minha graça te basta. Né? Tudo isso no físico, não foque nisso. Não foque nessas coisas. Né? E eu já não tinha voz. Daí, à tarde, fomos, né, para o evento de mulheres. E daí a gente propôs lá um diálogo, um momento descontraído entre o Tom e eu. E deu tudo certo. Né? As pessoas foram abençoadas através do amor de Deus, mesmo que eu estava sem voz. E eu entendi mais uma vez, porque Deus já tinha me mostrado de outras formas. Às vezes a gente pensa que descansar é não fazer nada. Né? O que a minha alma, o que o meu corpo queria? Ficar deitado, descansando, dormir, porque eu não tinha dormido, para me recuperar, para poder sair do quarto do hotel e fazer alguma coisa. Mas descanso não tem a ver com inatividade, com não fazer algo. Descanso tem a ver com o ponto anterior que a gente disse, saber quem nós somos. Ter intimidade com o Pai. Né? O descanso está nisso. Lembra que eu comentei com vocês, né, da história do povo de Israel? Lá em Êxodo, no Antigo Testamento, quando Deus disse para eles, né, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar descanso para vocês. Né? Israel estava sempre em busca do descanso. Né? E vamos ler aqui. Daí, no Novo Testamento, o que Jesus diz sobre o descanso? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês... Vamos ler só o primeiro lá, 28. Né? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tem uma outra versão que diz, e eu lhes darei o descanso. O descanso. Né? Então, o descanso que nós precisamos está em Jesus. Né? Porque quando nós estamos nele, nós vemos como ele vê. E as circunstâncias, elas podem estar desfavoráveis. Né? Tem dias que a gente experimenta situações que a gente não queria experimentar, não é verdade? Que a gente preferia pular, passar por elas, não vivê-las de forma alguma. Né? Em todas as áreas da nossa vida. Mas Jesus diz que nele nós temos o descanso. Né? Como nós olhamos para elas, como nós as enfrentamos, revela se nós estamos descansando nele. Revela como nós vamos passar por isso. Revela como nós vamos enfrentar o nosso dia a dia. Né? No mundo, a Bíblia diz que nós teremos aflições, mas Jesus diz, eu venci o mundo. Né? Você prefere enfrentar e buscar o descanso por você, né? Sabendo que no mundo tem aflições, mas saber que Jesus venceu o mundo e estar nele? Com que olhos nós queremos olhar para saber como enfrentar? Né? Olha o que diz lá em Efésios 2:6. Um texto maravilhoso da palavra de Deus, para que a gente possa meditar e viver, experimentá-lo. E juntamente com Ele, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Né? Então nós não estamos mais mortos. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E fez o quê? E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Não vamos entrar muito na língua portuguesa aqui, mas quando você diz que alguém está em, significa que a pessoa está em algum lugar, não é verdade? Você me liga e pergunta assim, Ale, onde que o Tom está? Eu falo, está na igreja, ele está na igreja, está em casa, está em Curitiba, está em São Paulo. Nós estamos falando de um lugar, de uma posição. Então, você percebe que Jesus, ele fez dele mesmo um lugar para que eu e você possamos estar, habitar todos os dias, para que a gente possa usufruir do descanso independente das circunstâncias à nossa volta. Né? E voltando aqui, no ritmo de Jesus, nós podemos oferecer esse descanso aos outros. Né? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro descanso é oferecer descanso ao cansado. Né? Não tem coisa melhor quando você experimenta que a tua vida é um canal para o amor de Deus fluir e tocar a vida de outras pessoas. E mostrar para elas quem elas são de fato, a vida que Deus tem para cada uma delas.
Né? Não tem coisa melhor do que isso. Né? Então, nesta manhã eu queria deixar esta verdade da palavra de Deus. Né? Jesus mudou a nossa história para que nós possamos mudar a história das outras pessoas também. Amém?